Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Kessia Montezuma, sou professora de conhecimentos pedagógicos e de legislação educacional para os concursos nas carreiras educacionais. E você é muito bem-vindo aqui ao meu canal, esse canal que é voltado para a sua aprovação. E hoje, aqui no canal, nós teremos um assunto muito importante que sempre ou na grande maioria dos editais está presente, que é a teoria da aprendizagem. Nós vamos falar hoje sobre um dos autores mais cobrados, que é Jean Piaget. Vamos fazer uma síntese da sua teoria, vamos trabalhar os pontos mais importantes e, em seguida, vamos resolver questões, porque você vai consolidar o seu conhecimento através de resolução de questões. Então, vem comigo, vamos trabalhar esse autor, vamos ficar por dentro de tudo que é cobrado nas bancas dos concursos das carreiras educacionais? Roda a vinheta. Então vamos lá, amoras e amores, para a nossa aula de hoje. Lembrando que nós faremos sobre esse autor, que é o Jean Piaget, uma síntese da sua teoria, os pontos mais importantes cobrados em prova, e vamos ver na prática, ou seja, resolvendo exercícios, como esses pontos estão sendo cobrados aí pelas bancas que organizam os diferentes concursos, processos seletivos das carreiras educacionais, tá bom? Só que antes da gente começar, de fato, eu quero deixar aqui para vocês também as minhas redes sociais, tá bom? Começando pelo Instagram. Você vai me achar lá no @Kessia Montezuma. É um perfil profissional, por lá eu também posto dicas, eu respondo as dúvidas, sempre na medida do possível, né, pessoal? Porque às vezes a demanda é muito grande, então não dá para de pronto estar respondendo, mas eu sempre procuro responder aos questionamentos que são feitos. Eu disponibilizo também materiais, então é mais um mecanismo de interação que você pode usar para auxiliar aí na sua preparação. Você também vai me encontrar lá no Pedagogia Total. Por lá também eu disponibilizo a minha agenda de aulas, de lives, também disponibilizo os materiais, resolvo também questões que são colocadas lá. Enfim, também é mais um canal voltado aí para a sua preparação. E por fim, quero deixar para você que chegou aqui, ó, ao canal no YouTube, Professora Kessia Montezuma, por meio de uma pesquisa. Aí você estava aí buscando um determinado assunto e o YouTube te mostrou o meu canal. E você ainda não está inscrito no canal, se você também chegou porque alguém te mandou o link desse canal, mas também não está inscrito, é a hora de você se inscrever, tá bom? Se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, porque todas as vezes que a gente postar um vídeo novo, uma aula nova, você vai ser notificado, vai estar sempre atualizado, tá bom? E para vocês que estão aqui hoje no canal, não esquece de dar o like, isso é muito importante, porque você dando o like nesse vídeo, o YouTube vai entender que é um canal relevante e vai mostrar para o maior número de pessoas. E assim a gente fortalece aqui o canal e pode continuar levando até vocês conteúdos de qualidade, conteúdos que vão te auxiliar aí na sua preparação, tá bom? Então vamos começar agora de fato, tratando desse tema que é tão importante, que são as teorias da aprendizagem. Esse é um tema, esse é um assunto que costuma estar presente
na maioria dos editais dos concursos das carreiras educacionais. E quando a gente fala de teorias da aprendizagem, ou seja, aquelas teorias que auxiliam no processo de ensino e aprendizagem, que nos embasam para compreender como que os sujeitos aprendem. Essas teorias vão trazer alguns teóricos importantes, alguns teóricos que com suas teorias trouxeram e continuam contribuindo com a educação, com a pedagogia e especialmente com os processos de ensino e aprendizagem. E um desses autores é o Jean Piaget. Todas as vezes que o assunto ou tema for teorias da aprendizagem, as bancas vão cobrar os conhecimentos a partir da teoria de Jean Piaget. Então, dominar esse autor dentro desse assunto, desse tópico, é fundamental aí para você que está se preparando aí para os concursos nas carreiras educacionais. Então, vamos lá, vamos começar a trabalhar esse autor. Então, ó, o primeiro slide aqui, eu quero trazer para vocês uma parte introdutória, tá? Então, eu vou colocar assim, ó, introdução. Porque existem alguns pontos que são cruciais, são pontos fundamentais para você compreender esse autor. O primeiro deles, que é bem importante, a gente conhecer o sujeito, né? O Jean Piaget. Então, quando a gente fala dele, Jean Piaget, ele é, vou botar aqui, ó, Jean Piaget. Ele tem nacionalidade suíça. Então, ele é um suíço que nasceu em 1896 e viveu até 1980. Então, ele até teve aí uns consideráveis anos de vida. Quando a gente fala ainda de Jean Piaget, nós vamos falar o seguinte, que a formação dele ele é um biólogo e psicólogo. Ele tem essas duas formações, tá bom? E isso explica muito da sua teoria. Ele se baseou nessas duas ciências, nessas duas áreas do conhecimento para desenvolver a sua teoria. E dentro dessa teoria é interessante que a gente coloque que para as bases, né, psicológicas da aprendizagem, as teorias da aprendizagem, esse autor ele faz parte de uma corrente específica, tá? Eu vou até colocar um pouquinho mais para cá para a gente poder colocar tudo que é interessante em relação a essa parte introdutória. Então, o que a gente vai entender a partir, né, da sua teoria, que ele faz parte de uma corrente dessas teorias da aprendizagem, tá? Então, ele é um autor, ele é um teórico que faz parte da corrente interacionista. Então, ele pertence à corrente e é interacionista. Lembra que nós já até temos aqui um vídeo
específico que fala justamente dessas principais correntes, tá? Então a gente sabe que dentro dessas bases que são as bases psicológicas da aprendizagem, nós temos 3 principais correntes: a inatista, a ambientalista e a interacionista, tá? Então, dessas 3 correntes, o Jean Piaget faz parte da interacionista, que é aquela que entende que o sujeito vai aprender tendo aí tanto influências genéticas, né, são as inatas, ou seja, aquilo que ele nasce biologicamente estruturado, quanto aquelas influências que são do meio. Elas se relacionam e fazem parte aí do aprendizado ou interferem, influenciam no aprendizado, na aprendizagem dos sujeitos, tá bom? Existe a interação entre aquilo que se constitui geneticamente o indivíduo quanto às influências que ele recebe do meio, tá? Ou seja, do ambiente onde ele está inserido. Então, o Jean Piaget faz parte dessa corrente chamada de interacionista. Assim como o Jean Piaget pertence a essa corrente, esse teórico, outros 2 também estão inseridos a essa corrente que são, né, o Vygotsky e o Vallon, tá bom? Então ele pertence a essa corrente. E aí, como é então que como é conhecida, né, a teoria de Jean Piaget? Então a teoria dele é a teoria, o nome, né, da teoria dele é a chamada teoria da epistemologia oh meu Deus, epistemologia genética, tá? Esse é o nome da teoria de Jean Piaget. E aí, o que os estudiosos sobre Piaget definem a respeito da epistemologia genética? Quando ele cunhou essa teoria, esse termo, principalmente, né, a epistemologia, vem do quê? Do conhecimento. Quando a gente fala assim, epistemologia está diretamente relacionado ao conhecimento, tá? E genética, muito ao contrário daquilo que a gente pensa, né? Em relação aos fatores biológicos que esse termo traz, quando ele usou esse termo para dizer que é ligado à genética, na genética no sentido da gênese, tá? Ou seja, da origem do conhecimento. Por isso que o nome se dá epistemologia, estudo do conhecimento, e genética quer dizer a gênese, quando ele quis cunhar essa teoria, tá? Então, é a origem, o início, o começo do conhecimento. Então, essa epistemologia genética, ela também é chamada de construtivismo, tá? Ela também é conhecida, e eu vou colocar aqui para vocês, essa teoria dele também é conhecida como construtivismo. Então, vocês vão encontrar a denominação da teoria de Jean Piaget como epistemologia genética, como construtivismo, tá? Construtivismo. Você também vai conhecer a teoria
de Jean Piaget, você pode também ouvir a teoria dele como nomenclatura dada à teoria dele, também de teoria psicogenética. Então, existem 3 principais nomes ou 3 nomes que são dados à teoria de Jean Piaget, tá bom? Então, primeiro e o mais conhecido de todos é a epistemologia genética. Você também vai conhecer ou pode se deparar com a nomenclatura de teoria psicogenética e também da teoria do construtivismo. E é por isso que Jean Piaget é considerado o pai do construtivismo, tá? Lembrando que esse construtivismo e toda a teoria de Jean Piaget se dá a partir do processo de construção do conhecimento. Lembrando que essa construção do conhecimento, o sujeito do conhecimento vai ser um sujeito ativo e não passivo. Ele vai participar de forma ativa nesse processo de aquisição do seu conhecimento, tá? E por isso aí o termo construtivismo, tá bom? Dito isso aqui, é importante a gente entender também, né, que essa teoria, eu vou colocar aqui também para a gente fechar, está ligada ao entendimento, à base do quê? Do cognitivismo, tá? Então, eu vou botar aqui só mais esse para a gente poder. Cognitivismo, tá? Também está relacionada a essa teoria de Jean Piaget. Certinho, meus amores e minhas amoras? Então, trouxemos aí nessa parte introdutória elementos importantes a respeito do sujeito que é o teórico Jean Piaget, que nos ajuda a entender principalmente aquilo e como se deu o processo de construção da sua teoria e também onde ele está localizado dentro dessas teorias da aprendizagem e qual é de fato a sua teoria. Agora, nós vamos trazer para vocês quais são as bases teóricas, porque isso aqui é importante, tá? Quais são as bases teóricas de Piaget. E nós vamos começar tratando do seguinte: qual é a base teórica de Jean Piaget? Vou colocar aqui. Primeiro, no que se constitui a sua teoria. E aí, existe um nome bem bacaninha para a gente entender. Uma das bases teóricas, né? A parte que define essa teoria, ele chama de equilibração majorante. E o que vem ser essa equilibração majorante? São os processos que o indivíduo, o sujeito, passa em relação à aquisição do seu conhecimento. Então, essa equilibração majorante, ela vai se dar por etapas. A primeira delas, ele chamou de desequilíbrio. E aí, quando a gente falar assim, ó, dessas etapas, dessas fases, desse processo que recebe o nome de equilibração majorante, não se preocupe, a gente vai deixar o esquema aqui bem bonitinho para vocês, tá bom? E depois disso, a gente vai trazer aí os pontos principais de cada uma dessas etapas, cada um desses pontos abordados das bases teóricas da teoria de Jean Piaget, tá bom? Então, dentro dessa chamada equilibração majorante, nós vamos ter o desequilíbrio, nós vamos ter
um processo ou uma etapa chamada de assimilação. Nós vamos ter a acomodação e nós vamos ter também o equilíbrio. Certo? Esses são as etapas, essas são, né? As etapas são as fases aí dessa chamada equilibração majorante. Depois dessa fase ou dessas fases, né? Dessa chamada equilibração majorante, nós vamos ter dentro da teoria de Piaget os chamados estágios do desenvolvimento. Então, vou botar aqui, ó, número 2, estágios do desenvolvimento. Isso aqui é outro ponto importantíssimo que você precisa dominar aí para poder acertar todas as questões. E aqui, ó, vou colocar um por um para vocês. O primeiro estágio vai se chamar o estágio sensório-motor. Ok? Daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre esse estágio, tá? Depois do sensório motor, vem o estágio pré-operatório, ok? Depois do estágio pré-operatório, em seguida, o sujeito vai estar no estágio operatório concreto. E por último, ele vai estar no chamado estágio operatório formal. Então, Piaget definiu aí 4 estágios do desenvolvimento humano. E por último, dentro aí das suas bases teóricas da chamada epistemologia genética, vai estar o que Jean Piaget chamou de o quê? Juízo moral da criança, tá? Então, vou botar aqui para você bonitinho, ó. Juízo. Opa. Moral da criança. E aqui também Jean Piaget identificou 3 fases para esse juízo moral, tá bom? Ele denominou a fase da anomia. Ele denominou também como uma fase desse juízo moral a heteronomia. E, por último, a autonomia. Certinho? Então, você tem aqui, num esquema muito bem elaborado, num esquema muito bem estruturado, quais são as bases teóricas de quem? Da epistemologia genética de Jean Piaget, tá? Então, primeiro, a equilibração majorante e todas as suas etapas. Segundo, os estágios do desenvolvimento dos sujeitos e todos os 4 estágios com as suas nomenclaturas. E, por último, o juízo moral da criança e as fases que esse juízo vai se desenvolver, que são a anomia, a heteronomia e a autonomia. Lembrando que nós vamos trabalhar com vocês um pouquinho de cada
de cada uma dessas bases, lembrando, trazendo para você de forma muito objetiva quais são os principais pontos de cada uma dessas bases teóricas, tá? Mas só dessa parte introdutória e dessas bases teóricas da epistemologia genética de Jean Piaget, já existem muitas questões. E por isso nós vamos fazer algumas que já estão e que estejam relacionadas aí com essa parte introdutória, tá bom? Então vamos lá resolver algumas questões? Olha só. Já temos uma primeira aqui para a gente poder responder. Uma das bases psicológicas da aprendizagem é o interacionismo, que está ligado à ideia de interação entre fatores biológicos e sociais. Dois pensadores que defendem essa ideia são Piaget e Vygotsky. E aí a gente já pode marcar que essa questão ela tá corretinha, redondinha, tá? Aqui mencionou dois, lembrando que além do Piaget e do Vygotsky, também um dos autores que é muito cobrado, e aí, pessoal, não existe logicamente só eles, existem outros autores, ou existiram outros autores que se enquadram dentro dessas bases psicológicas, dessa teoria que é a interacionista, tá bom? Mas esses que são bem lembrados e bem cobrados por prova, nós temos o Jean Piaget, o Vygotsky e também o Vallon, tá? Mas aqui quis mencionar esses dois, não tem nada de errado com isso, ao contrário, tá certinha essa questão de número 2, tá bom? Vamos lá, questão de número 1. Vamos lá, questão de número 2. Em sua teoria, Piaget afirmou que a inteligência humana é principalmente determinada pela genética, ou seja, pelos fatores biológicos, com pouca influência do ambiente. Dessa forma, não se daria muita importância à interação entre o organismo e o meio ambiente. E aí, pessoal, nós vamos marcar com toda certeza que essa questão está errada, tá bom? Primeiro, porque se a gente analisar assim, ó, que a inteligência humana é principalmente determinada pela genética, nós estamos falando de uma teoria que considera aí o relevante, o determinante, aquilo que o sujeito nasce. Então, se é como ele nasce, como as suas estruturas biológicas já estejam ou estão definidas, nós não estamos falando de interacionismo, nós estamos falando do quê? De inatismo, tá? Ou seja, são os fatores biológicos, pouca influência do ambiente. E a gente sabe que Jean Piaget, ele não pertence a essa corrente teórica que é a inatista. E sim, Jean Piaget, ele pertence ao interacionismo. Ok? Interacionismo. Então, é por isso que essa questão está errada. Dizendo assim, ó, dessa forma não se daria muita importância à interação entre o organismo e o meio. Ao contrário, tá bom? Piaget, para ele, existe essa interação entre o organismo, entre o biológico e o meio social, onde esse sujeito está inserido. E é por essa razão que ele pertence à corrente interacionista, tá bom? Então, por isso, essa questão de número 2 está errada. Vamos para a questão de número 3. A teoria da epistemologia genética defende que o conhecimento se constrói gradativamente, à medida que as estruturas mentais e cognitivas vão se organizando ao longo dos estágios de desenvolvimento da inteligência. Ó, tudo correto. E olha que palavras importantes aqui. Que o
conhecimento se constrói gradativamente. Então, por essa razão também, a epistemologia genética, desculpa, ou a teoria de Jean Piaget também é chamada de construtivista. Se constrói gradativamente. À medida que as estruturas mentais, cognitivas, vão se organizando ao longo dos estágios de desenvolvimento da inteligência. São aqueles estágios pré-definidos, ou aqueles estágios pré-definidos, não, né? Aqueles estágios definidos por Jean Piaget. Ou seja, aquelas etapas do desenvolvimento dos sujeitos, tá bom? Então, dessa forma aí, e por trazer esses elementos tão importantes, que a questão de número 3, ela tá corretinha, ok? Vamos lá, questão de número 4. A teoria da aprendizagem, que, diante das dificuldades de assimilação, o organismo se acomoda ou se modifica, e assim pode assimilar sucessivas vezes, sendo que o resultado entre a assimilação e a acomodação é a adaptação. Pois o desenvolvimento da mente é um processo dialético que ocorre por meio da autorregulação, é o A, e aí a gente já sabe, né? Que esse, desenvolvimento, esse processo se chama o que tá aqui pra gente na letra B de cognitivismo, tá bom? Ou seja, por quê? É porque é lá nas estruturas mentais, é lá no cognitivo do sujeito é que esse desenvolvimento vai acontecer. Então, por isso que ele também é chamado, ou porque na verdade ele é chamado de cognitivismo. Então, é uma das nomenclaturas dadas à teoria de Jean Piaget, tá bom? Certinho aí? Percebeu então como que essa parte introdutória, o conhecimento também, tanto do autor quanto da sua teoria e das bases teóricas que fundamentam essa teoria são cobradas, nós vimos aí nessas 4 primeiras questões, tá bom? Dando prosseguimento, como eu já havia falado no início, nós vamos trazer alguns elementozinhos importantes para vocês sobre essa primeira base teórica da teoria de Jean Piaget, que é a chamada equilibração majorante, tá? E aí eu coloquei lá para vocês que são 4 etapas ou 4 fases que constituem essa chamada equilibração majorante, que são elas: o desequilíbrio, a assimilação, a acomodação e o equilíbrio. Então vamos ver um pouquinho de cada uma delas? Então, o que consiste aí o desequilíbrio? É quando o conhecimento sobre algo é menor do que o conhecimento contido no objeto a ser conhecido, tá bom? Então, tá aqui pra gente. Então, há um desequilíbrio. Imagina aí na sua mente agora uma balança, tá? E ela vai medir, aferir o seu conhecimento a respeito de algo, tá bom? Quando a gente fala assim, de um objeto a ser conhecido. Então, quando ela está em desequilíbrio, ou seja, essas duas balanças ou esses 2 medidores estão a um nível maior em relação ao outro e há o chamado que? Desequilíbrio. Então, é justamente isso que o desequilíbrio traz para a gente como conceituação. É quando o conhecimento sobre algo é menor que o conhecimento contido no objeto a ser conhecido. Então, existe um desequilíbrio. Depois disso, vem então a chamada assimilação. A assimilação vai ser a busca
ou a extração de quê? De conhecimento dos objetos a serem conhecidos. Então, é aquilo que você vai buscar aprender, aquilo que você vai extrair de um determinado conhecimento, tá bom? A assimilação é responsável por levar até os esquemas cognitivos, que são esquemas já existentes de aprendizagem do sujeito, ou seja, aquilo que já está no seu intelecto, tá bom? As novas informações extraídas do objeto que se está conhecendo. Olha o que é bem importante, gente. E eu vou dar um destaque aqui, vou até colocar com uma cor de caneta diferente, eu vou colocar o roxinho. Na assimilação, olha só, não há alteração das estruturas e dos esquemas cognitivos, na estrutura dos esquemas cognitivos. Isso aqui é muito, mas é muito importante, porque isso aqui cai bastante em prova. Então, o que você precisa saber? Tudo que está escrito aqui, mas o que vai te diferenciar e fazer você acertar sua questão na prova é você guardar que a assimilação, que no processo de assimilação não há alteração na estrutura dos esquemas cognitivos, tá bom? Depois da assimilação, nós vamos para a chamada acomodação. Olha o que consiste a acomodação. Algumas vezes o sujeito, ele não consegue assimilar determinada situação ou conhecimento. Nesse caso, a mente desiste ou se modifica, tá? No caso de, olha as palavrinhas, modificação, é onde ocorre a acomodação. Certo? Então, se ele desiste, beleza, desistiu, foi para lá, não vai haver aí a chamada acomodação, porque ele teve uma desistência, tá? Do conhecimento de determinado objeto, ok? Agora, no caso de modificação, ocorre a chamada acomodação. Então, a acomodação acontece quando o sujeito não assimila determinada situação. Então, ela cria um novo esquema mental ou modifica. Então, presta atenção. Ela cria um novo esquema mental ou modifica e transforma um esquema existente, o que resulta no desenvolvimento cognitivo, passando então a assimilar o objeto de conhecimento. Não há acomodação sem assimilação, pois a acomodação é a reestruturação da assimilação. Aqui ocorre a alteração dos esquemas cognitivos. Então, enquanto lá na assimilação não há alteração na estrutura dos esquemas cognitivos, a acomodação vai exigir a alteração dos esquemas cognitivos, tá bom? E outra coisa muito importante, não há acomodação sem assimilação. Então, vamos pensar numa situação hipotética, mas que comumente ocorre. Então, você está à frente de um determinado conhecimento que se deseja assimilar, tá? Então, olha só, é colocado para você um novo conteúdo. E aí, você não assimilou esse conteúdo. Primeiro, quando é colocado um novo conhecimento para você, você já vai estar em desequilíbrio, porque você sabe pouco ou não sabe a respeito daquele objeto a ser conhecido. Então, você está
em desequilíbrio. Quando você busca ou extrai esse conhecimento, mas você não assimila esse conhecimento, ou você vai desistir, ou você vai modificar as suas estruturas cognitivas para poder assimilar esse conhecimento, ok? Então, o que que acontece? Você tá aqui deparado com determinado conteúdo, um PDF, uma videoaula, mas mesmo assim você não conseguiu assimilar, você vai procurar outras alternativas, criar novas estruturas mentais para que você possa assimilar esse conhecimento, tá? Então, a partir do momento que você cria novas estruturas, você se modifica, você transforma os esquemas mentais existentes e assimila este conteúdo, você vai ter a chamada acomodação. Então, é necessário para que haja a acomodação, haja modificação, transformação em esquemas e estruturas existentes, ok? E que sejam criados, alterados, modificados esquemas cognitivos para que, de fato, haja a chamada acomodação, ok? E o último momento, processo, etapa dessa chamada equilibração majorante, vem quem? O equilíbrio ou a adaptação. É quando o objeto do conhecimento, olha, não mais nos traz dúvidas. O equilíbrio entre assimilação e a acomodação é a adaptação à situação. Ok? Então, estão aí as 4 etapas ou as 4 fases dessa chamada equilibração majorante. E aí, ó, eu vou fazer para vocês um esqueminha que vai deixar claro para vocês o que consiste de fato, então, essa chamada equilibração majorante. Então, vou colocar aqui, tá? Bem bonitinho para você poder entender. Por meio desse esquema, equilibração majorante. Então, nós temos o quê? Primeiro, nós vamos ter o desequilíbrio. Ok? Aí, frente a esse desequilíbrio, você vai ter a chamada assimilação. O que você vai precisar levar para a sua prova? Que na assimilação, presta atenção, não há alteração, não existe, não há a alteração das estruturas dos esquemas mentais. Não há, tá? Isso aqui, ó, é o mais importante para você levar para sua prova. Não há alteração das estruturas e dos esquemas mentais já existentes. Já existentes. Certinho? Aí vem quem? Vai vir a chamada o quê? Opa! Oh, meu Deus, não mudou. Eu quero que mude, não muda aqui. Pronto. Vai vir quem? A chamada o quê? Acomodação. Aqui sim, na acomodação existe o quê? A modificação. Ó. Opa.
modificação, transformação, existe alteração de quem e do que? Dos esquemas e o que mais? Estruturas mentais. Isso aqui, gente, é o mais importante, é o mais cobrado na sua prova. E aí, ó, aí eu vou colocar outra partezinha aqui, ó. Eu vou colocar a de azulzinho. A assimilação, vou botar só assim, ó. Assimilação. Vem mais para cá, para ficar bem bonitinho, ó. Assimilação mais acomodação. Ai, gente, tá ficando esquisitinho aqui, tá? Mas eu vou botar aqui para ficar bem bonitinho. Assimilação mais acomodação vai ser igual, vai resultar no equilíbrio ou adaptação. Prontinho, tá? Então, coloquei aí para vocês no esquema, tá bom? O que consiste essa chamada equilibração majorante, que é a base teórica ou uma das bases teóricas da epistemologia genética de Jean Piaget. Você levando para sua prova esse esquema, você levando para sua prova esse conhecimento, você não vai errar nenhuma questão, tá bom? Quer ver? Vamos lá, vamos continuar. Questão de número 5. Olha o que ela vai trazer para gente. O processo de aprendizagem, de acordo com... Deixa eu só diminuir aqui um pouquinho para isso. De acordo com Piaget, ocorre sucessivamente através dos seguintes processos. Então, vamos lá. Situação, desequilíbrio, assimilação, acomodação e equilíbrio. E aí, ó, aqui nós já temos, inclusive, o nosso gabarito. Na questão de número 5, é exatamente o que está na letra A. E aí, ó, preste muita atenção. O que você vai precisar, desculpa, ter bastante atenção, são para essas duas palavrinhas aqui, ó, tá? Porque elas se parecem, o som, né? A assimilação, a acomodação, parecem, mas não são a mesma coisa, não tem o mesmo conceito. E aí as bancas vão sempre buscar com vocês aí fazer essa troca, é o que tá na letra B, tá? Trouxe primeiro a acomodação e depois a assimilação. Lembrando que não existe acomodação sem assimilação. Então, necessariamente, dentro dessa lógica, primeiro tem que vir a assimilação e depois a acomodação, ok? E não ao contrário. A sequência correta é o que está na letra A, tá bom? Vamos para a questão de número 6. A assimilação é um processo cognitivo em que uma pessoa integra o quê? Novo conhecimento, conceito, ideia, experiência ou dado perceptual aos esquemas ou padrões de comportamento, o quê? Já existentes. E aí, olha só que interessante. Já existentes. Então,
Se já existe, não houve o quê? Uma modificação, uma transformação. E quando não há modificação, quando não há transformação, nós já temos o quê? A ideia, o conceito de que estamos falando de quem? Da assimilação. Portanto, nossa questão de número 6 está corretinha, tá? Então, já existentes, você vai sempre lembrar, você vai sempre relacionar com a chamada assimilação, tá bom? Vamos lá. Questão de número 7. A capacidade cognitiva da mente do indivíduo de se adaptar a novos conteúdos, adequando assim suas estruturas prévias para que esse novo conteúdo seja fixado. Olha aqui, gente, alterando os esquemas de ação prévios, ou seja, aquilo já existente, segundo a teoria desenvolvida por Jean Piaget, leva o nome do quê? Houve mudança, alteração, adequação, transformação. Nós só podemos estar falando do que está na letra B, que é a acomodação, ok? Então, grava isso, gente. Isso é muito importante. Vocês estão vendo que quando se busca essas fases, essas etapas, esses processos do equilíbrio majorante, da equilibração majorante, nós vamos estar sempre, ou eles vão sempre buscar aquilo que traz um pouco maior de dúvida ou pode trazer confusão na conceituação entre essas duas fases e processos, que é a assimilação e a acomodação. Você vai sempre lembrar que a acomodação vai existir mudança, alteração, transformação, adaptação, ok? Nas estruturas e esquemas mentais já existentes, ok? Certinho? Vamos então para a questão de número 8. Olha só. Analise o trecho a seguir e assinale a alternativa que completa, respectivamente, as colunas, tá? Então vamos lá. Pelas alternativas aqui que a gente está vendo, na letra A, B, C e D, aqui tem que entrar o nome de um teórico, de um autor das bases psicológicas da aprendizagem, tá bom? Então vamos lá. Vamos ler assim, ó. Para quem? Quando a mente se modifica, ocorre então então já vem aí um autor, ok? E aí a gente já sabe que existe aí, no caso, nós vamos relacionar, ó, quando a mente se modifica, ocorre levando à construção de novos esquemas de assimilação e resultando no processo de cognitivo. Então, essas palavrinhas aqui, modificação, esquemas mentais, assimilação, processo de o quê? Cognitivo, a gente vai se remeter logo ao autor que usa essas nomenclaturas dentro da sua base teórica, que é Piaget. Então, aqui, na nossa questão de número 8, eu já vou botar esse autor, tá bom? Então, aqui, ó, é Piaget, ok? Eu já sei que esse é o autor, tá? E por que eu sei? Por conta dos termos que estão aqui na assertiva. Quando fala aí de modificação de mente, de esquemas mentais, de processos cognitivos, então, ó, eu já vou para esse autor, ok? Então, ó, vamos lá. Para Piaget, quando a mente se modifica, ocorre então o quê? Então, quando há modificação, vai ocorrer o processo de acomodação. Lembra lá? Houve mudança, houve transformação, alteração. O processo é o da
acomodação, levando à construção, ó, de novos esquemas de assimilação e resultando no processo de desenvolvimento. Aqui, ó. Ixi, não coube, vou fazer menorzinho. De desenvolvimento cognitivo, tá? De desenvolvimento cognitivo, ok? Então, o que preenche corretamente essa lacuna é o que está, as lacunas, né? É o que está na letra C da questão de número 8, tá bom? E aí, ó, vocês devem estar percebendo, né, que a minha voz está um pouquinho embargada. Eu vou fazer uma pausinha rápida e vou aproveitar. Você pode aproveitar também, tá? Vou beber uma aguinha e vou aproveitar que você também está usando esse momento para beber uma água, para dar uma esticadinha, para te dar um recado bem importante, tá? Que se você quer aprofundar os seus conhecimentos nesses temas que são os temas principais cobrados nos editais das carreiras educacionais, você não pode deixar de ter acesso à minha plataforma de estudos, que é a plataforma Pedagogia Total. Essa plataforma já vem modificando a forma de estudar de centenas de estudantes. E esses estudantes já estão colhendo os frutos do acesso a essa plataforma e essa nova metodologia. Já estão sendo aprovados em seus concursos das carreiras educacionais. Essa plataforma é uma plataforma diferenciada. Ela vai trazer módulos com os principais temas, tanto de conhecimentos pedagógicos, quanto de legislação educacional. E ainda terá 2 módulos que são módulos diferenciados. Um é que vai trazer simulados de diferentes bancas, porque é muito importante você conhecer a banca, a forma como ela cobra as questões, a forma como ela tenta pegar você no enunciado das questões, né, para que você não acerte os itens. Então, é muito importante você conhecer diferentes bancas que podem ser uma das bancas que vão organizar o seu concurso, ok? E treinar também os conhecimentos, as questões que são elaboradas por essas bancas, assim como vai ter um módulo também de simulados por tema, os principais temas que são cobrados aí nos concursos das carreiras educacionais. Então, uma plataforma muito completa e você não pode deixar de ter acesso. E é uma das plataformas com o melhor custo-benefício do mercado. Por quê? Porque você vai pagar apenas R$ 89,90. E olha que legal, é um pagamento único, não é uma mensalidade, você não vai fazer pagamento recorrente, ou seja, todos os meses pagar esse valor. Não, é um único pagamento de R$ 89,90 e que vai te dar acesso a 2 anos, acesso de 2 anos a todos os conteúdos da plataforma. Lembrando que a plataforma, inclusive, vai estar sendo atualizada constantemente. Então, não existe um fim nessa plataforma. Você pode ter toda a certeza que durante os 2 anos de acesso, a plataforma estará constantemente sendo atualizada. Eu gosto de usar esse termo, né? Alimentada com novos conteúdos, novos simulados, enfim, é atualização constante. Então, ó, se você quer de fato mudar a sua forma de estudar com uma metodologia diferenciada, se você quer ter acesso ao melhor custo-benefício do mercado em relação a uma plataforma de estudos completa, é só você clicar no link aqui na descrição do vídeo
ou ainda aqui no comentário fixado, tá bom? Então, ó, não perde essa oportunidade, não. Se junte às centenas de estudantes que já modificaram a sua forma de estudo e de estudos e que já estão obtendo os resultados desejados, que são as aprovações, tá bom? Bora continuar, então? Eu espero que você não perca essa oportunidade. Vamos dar sequência ao nosso estudo de Piaget e agora vamos falar dos estágios do desenvolvimento aí que foram esquematizados por Jean Piaget. O primeiro estágio se chama estágio sensório-motor, tá? Primeiro, você tem que gravar essa nomenclatura. Estágio, o primeiro é o sensório-motor. E você tem que gravar que os indivíduos estarão nessa fase na faixa etária de 0 a 2 anos. Ok? Esse é o estágio. Número 1, sensório-motor. De 0 a 2 anos de idade. E quais são as principais características dos sujeitos dentro desse estágio do desenvolvimento, tá? A criança conhece o mundo por meio dos seus sentidos e de seus atos motores. Daí a nomenclatura ser sensório-motor. Quais os sentidos? Da visão, da audição, do tato, principalmente, do paladar. Então, ela vai conhecer o mundo por meio dos seus sentidos e de seus atos motores, ok? A inteligência aqui é prática, ou seja, é através das ações concretas que esse indivíduo ou essa criança vai realizar, certo? O recém-nascido, ele vai apresentar também, nesse estágio, ações reflexas, inatas, intuitivas, tá? A linguagem é simbólica e a comunicação se dá por meio de imitação de outros indivíduos, tá? Então, essas são as principais características do indivíduo, do sujeito que está nesse estágio que é o sensório-motor. E aí, pela faixa etária, a gente vê que são os bebês e as crianças bem pequenas, tá? Até 2 anos de idade. Segundo estágio é o estágio chamado de pré-operatório. Nesse estágio, os indivíduos estarão ainda, né? Ou estarão na faixa etária de 2 a 7 anos. O que eu queria dizer ainda, que ainda são crianças, tá? Então, nesse estágio chamado pré-operatório, quais são as principais características? Esse estágio é caracterizado pela interiorização de esquemas e de ações construídas no estágio anterior por meio das sequências de assimilações, assimilações e acomodações realizadas pela criança durante suas múltiplas interações com o meio. Nesse estágio também, a criança já desenvolve a função simbólica, que lhe permite substituir um objeto ou acontecimento por uma representação dele. Então, por exemplo, nessa faixa etária, nesse estágio, é quando a criança ali entre 2, 3, 4 anos vai substituir, por exemplo, o cachorro, vai usar uma simbologia para dizer, em vez de chamar o objeto ou o sujeito ou algo de cachorro, ela vai falar o quê? Au, au. O gato vai ser o miau. Entende? Então, ela vai estar usando essa substituição de objeto ou acontecimento por uma representação simbólica, tá?
ocorre o surgimento da linguagem verbal, do desenho, da imitação e da dramatização. Esse período é conhecido também como a idade da curiosidade. O uso dos porquês. Tudo o indivíduo sujeito, no caso aqui a criança, pergunta tudo. Por que isso? Porque aquilo. É conhecido esse estágio chamado de pré-operatório também, da idade da curiosidade à idade dos porquês. Nesse estágio há o desenvolvimento da fala e a capacidade de realização de representações mentais. Nessa fase, a criança é egocêntrica, ou seja, ela se sente o centro do mundo e de todos os acontecimentos. Tudo é a partir dela. É a fase do egocentrismo. Então, são algumas características que são bem importantes, que são pontuais em relação a esse estágio pré-operatório, tá? São essas que a gente trouxe aí para vocês. Aí vem o próximo estágio, que é o terceiro. É o chamado estágio operatório concreto, que estarão, né, os indivíduos na faixa etária dos 7 aos 12 anos. Quais são as características? Nesse estágio, a criança desenvolve noções de tempo, espaço, de velocidade, de ordem, de causalidade, sendo capaz de realizar abstrações. É capaz de representar uma ação no sentido inverso, ou seja, a reversibilidade, tá? Ou seja, é indo e voltando numa determinada ação. Ela é capaz de visualizar, mentalizar, compreender, entender esse sentido inverso das coisas. Nesse estágio também, a criança desenvolve a capacidade de concentração em trabalhos individuais e de colaboração em trabalhos em grupos. Então, são bem marcantes também essas características do estágio operatório concreto, que vai de 7 a 12 anos de idade. E o último estágio, que é o chamado estágio operatório formal, que vai de 12 anos em diante, tá? Nesse estágio, a criança permite uma abstração total. É capaz de pensar em todas as relações possíveis, logicamente, buscando a partir de hipóteses e não apenas pela observação da realidade. Nessa fase, aplica-se o raciocínio lógico, atuando com autonomia e capacidade de agir, tanto independentemente e mentalmente quanto fisicamente, tá? Então, é uma fase aí também muito marcante por essas características. Esse estágio traz pontualmente essas características. E qual é a minha dica para vocês, amoras e amores? Você tem sim que memorizar a nomenclatura dos 4 estágios que foram colocados aqui para vocês, tá bom? Que é o sensório motor, o pré-operatório, o operatório concreto e o operatório formal, assim como as idades, tá? Então, você tem que saber que lá no sensório motor é de 0 a 2 anos. No pré-operatório, de 2 a 7 anos. No operatório concreto, de 7 a 12. E no operatório formal, de 12 em diante. Lembrando que pode acontecer aqui, tanto no operatório concreto, que é de 7 a 12 anos, alguns autores ainda, ou algumas bancas especialmente, né?
algumas bancas utilizam aí de 8 a 12. Não está errado, porque se é de 7 a 12, o 8 está incluído também, tá? É porque existe essa fase transitória entre cada um desses estágios, tá bom? Existe essa fase transitória. Então, acaba que algumas características entre essa fase transitória englobam nessas faixas etárias, tá? Então, você percebe que para Jean Piaget, ao determinar essas idades, ele acaba incluindo o final de uma e o início da outra, que é o que acontece na maioria dos estágios, tá? De 0 a 2, de 2 a 7, de 7 a 10, a 12 e de 12 em diante. Então, ele acaba incluindo um determinado momento ou etapa de uma faixa etária, tá bom? Mas pode acontecer de algumas bancas cobrarem aí já o ano ou a faixa etária seguinte, tá bom? Isso não vai invalidar o item. Nós vamos ver isso em questões, tá bom? Mas é bem importante que você compreenda que pode vir também de alguma forma diferente. O que não pode acontecer é a troca literal dessas faixas etárias, tá bom? Dizer, por exemplo, que o operatório concreto é de 2 a 7 anos, que o operatório formal é de 0 a 2, isso aí não pode, tá? Mas essa faixa etária de transição entre um estágio e o outro pode acontecer de aparecer nessas faixas etárias, tá bom? Dando prosseguimento aqui, nós vamos falar dessa última base teórica da epistemologia genética de Jean Piaget, que é o juízo moral da criança, tá? Então, ele traz 3 etapas importantes para esse chamado juízo moral da criança. Primeiro, ele vai dizer que a criança vai se encontrar na fase da anomia. O que consiste a anomia? A ausência de regras. E quando a gente fala desse juízo moral, é quando a criança e como a criança vai atuar em diferentes contextos sociais. Porque você lembra que ele pertence a uma corrente teórica que é chamada de interacionista, que vai fazer justamente essa interação, essa relação entre o organismo, a estrutura orgânica e genética dos indivíduos e a sua relação com o meio. Então, ele traz aí que existe também uma etapa de desenvolvimento dentro desse ambiente sociocultural das crianças, o que ele chama de juízo moral, tá? E ele vai dizer que a primeira etapa ou fase é a anomia, que é a ausência das regras. A criança de até 5 e 6 anos de idade não seguem as regras coletivas. E aí, se você lembrar, principalmente essa fase de 5, 6 anos, que elas não seguem determinadas regras coletivas, porque elas ainda estão dentro daquela fase, ó, se a gente voltando aqui, você vai identificar nesse estágio aqui, ó, de 2 a 7 anos, ou seja, 5 e 6 anos ela tá no estágio pré-operatório, existe como característica marcante dela o egocentrismo. Então, ela acha que ela tem a centralidade, né? Que ela é o centro de tudo e que ela dita as próprias regras. Ela não consegue aceitar que existem regras coletivas já estruturadas, determinadas, existentes, ok? Então, ó, é um traço marcante. A anomia, a ausência de regras, do cumprimento de regras coletivas, tá? Depois, a criança vai passar por uma fase chamada de heteronomia. Aqui, ó, heteronomia. Aqui já vai haver o interesse das crianças de até 9, 10 anos de idade, em média, pelas regras existentes.
Contudo, entretanto, todavia, essas regras precisam ser impostas, ou seja, há uma necessidade de colocar para a criança a que ela deve obedecer essas regras existentes, tá? E por último, vem a chamada autonomia, ou seja, aqui elas já seguem e respeitam as regras existentes e são capazes também de definir e concordar com a criação de novas regras, ok? Então, aqui na autonomia, elas seguem e respeitam e já são capazes de criar novas regras, tá bom? De estabelecer novas regras, não no sentido de contrariar as existentes, mas já com esse juízo moral de determinado contexto ou situação, criar e aceitar novas regras criadas por um determinado grupo ou pessoa, tá bom? Então, essas são as fases e as etapas do chamado juízo moral da criança em Piaget, ou seja, segundo esse teórico, tá bom? E aí, ó, vamos seguir então para a gente ver como que tanto os estágios quanto o juízo moral das crianças é cobrado nas provas aí por diferentes bancas. Vamos lá, questão de número 9. No contexto das teorias do desenvolvimento, especialmente considerando as contribuições de Jean Piaget, assinale a alternativa que indica a afirmativa correta sobre quem? O estágio operatório concreto. Então, a gente está falando daquele estágio operatório concreto, aquele que as crianças estão na fase de 7 a 12 anos de idade, tá bom? Então, vamos lá. Letra A. Na letra A, tá dizendo assim, ó, no estágio operatório concreto, as crianças são capazes de realizar operações mentais, abstratas e hipotéticas. E aí, gente, nesse estágio chamado operatório concreto, ela vai ser capaz de realizar operações mentais, abstratas e hipotéticas? Não, tá? Não será, porque o estágio que ela vai ser capaz de realizar essas operações mentais abstratas e hipotéticas, vou colocar aqui para vocês, tá? É o chamado operatório formal, ok? Então, gente, muito cuidado. Olha a importância, se você for perceber, essa questão é bem recente, ó. Tá? Da banca IBAD. Então, é necessário conhecer as principais características desse estágio, tá bom? É fundamental. Olha a letra B. As crianças no estágio operatório concreto têm dificuldade em compreender a conservação de quantidade, uma vez que ainda não desenvolveram a reversibilidade do pensamento. Ó, isso aqui tá errado, esse aqui também tá errado, tá bom? E por que que está errado? Porque é justamente nessa fase do estágio operatório concreto que elas vão compreender esse sentido, vão estar aí, né? Quantidade, tempo, ordem. Lembra que a gente enumerou lá? Então, é nessa fase que elas vão ter a compreensão desses conceitos e também vão ter aí a compreensão desse chamado conceito da reversibilidade do pensamento, tá? Ou seja, aquilo que vai também é possível voltar. Nesse mesmo pensamento, é possível ter o sentido reverso, né, desse pensamento, dessa ideia de uma construção de conhecimento, tá bom? Então, aqui tá errado
por conta do ainda não desenvolveram. É nesse estágio que vai ser desenvolvido, tá? Letra C, vamos para a letra C. Durante o estágio operatório concreto, as crianças demonstram uma compreensão limitada, olha só, uma compreensão limitada de perspectivas diferentes, ainda sendo egocêntricas. E aqui, ó, a gente vai colocar que tá errado também, tá? Em relação ao estágio operatório concreto. Por quê? Porque ainda sendo egocêntricas, crianças egocêntricas são aquelas que vão estar no estágio que pré-operatório. Lembra lá? E o estágio pré-operatório é aquele de 2 a 7 anos, tá? Então, ali elas ainda têm essa ideia do egocentrismo, tá bom? Então, não é no estágio operatório concreto que elas ainda são egocêntricas. Então, tá errado. Letra D. Nesse estágio, as crianças adquirem a capacidade de pensar de maneira lógica sobre objetos e eventos, mas esse pensamento é limitado a situações concretas e tangíveis, ou seja, que pode de fato, né, serem ali visualizadas, por isso que é concretas e tangíveis, tá? Então, aqui tá certinho, tá bom? Isso aqui, sim, é uma das características do estágio, o quê? Operatório concreto. Ok, gente? E a letra E, por que ela vai estar errada, já que a gente achou o gabarito? As crianças no estágio operatório concreto não são capazes de coordenar diferentes informações em um único pensamento, impedindo-as de se resolver problemas complexos. Errados. Não são, né? Aqui, ó, o não deixou errado. Elas são capazes, tá? Então, tá tudo bonitinho aí, lembrando que é muito importante que você conheça as características desses estágios, tá? Vamos lá, questão de número 10. Piaget, o nosso autor de hoje, um dos estudiosos, definiu 4 estágios do desenvolvimento humano. Um desses estágios tem como característica o uso da linguagem e dos símbolos pela criança. Nesse momento, desenvolve o quê? A fala e habilidades físicas. Começa também a imitar, representar, imaginar e classificar. Nessa fase, ela ainda não consegue se colocar no lugar do outro e ter empatia. E por conta disso, o egocentrismo ainda é predominante. Nós estamos falando de que fase, pessoal? Vamos lá, da sensório-motor? Não. Das operações concretas? Não. Nós estamos falando de que estágio? Do pré-operatório? Aí sim, nós estamos falando do estágio pré-operatório, ou seja, na fase da criança de 2 a 7 anos, tá? Então, gabarito da nossa questão de número 10 é o que está na letra C. Vamos para frente, questão de número 11. A teoria do desenvolvimento cognitivo infantil, desenvolvida por Jean Piaget, um psicólogo suíço, foi dividida em 4 estágios diferentes de desenvolvimento mental. Relacione o estágio à idade correta. Ó, essa daqui é mamão com açúcar, tá? Mas olha aí a necessidade de você relacionar a nomenclatura, ou seja, o nome de cada um desses 4 estágios com as suas idades ou faixas etárias, tá bom? Então, 1 vai ser o sensório motor, o 2 vai ser o pré-operatório, o 3 o operatório concreto, o 4 o operatório formal. Então, vamos lá. De 2
a 7 anos, nós vamos ter quem? O pré-operatório. Então, aqui, ó, de 2 a 7 anos, pré-operatório. Então, a gente vai botar o número 2. A partir dos 12 anos, gente, ou de 12 anos em diante, vai ser o operatório, o quê? Formal. Então, é o número 4. Ok? Número 4. Aí vem quem? Próximo, de 0 a 2 anos, é o número 1, que é o sensório motor. E por último, que sobrou, olha aí aquilo que eu falei, né? Sobre as idades aqui, que é o último, que é o número 3, que é o operatório concreto, tá? Que é de 7 a 12 anos, e aqui a banca usou o 8. Não tem problema, tá, gente? Nós vamos botar aqui o número 3, tá? Por quê? O Jean Piaget usou aí, né, de 7 a 12 anos, então de 8 a 12 inclui, né? O 8 está contido entre 7 e 12, tá? Então não há erro aqui nesse sentido, porque existe essa fase transitória aí, tá bom? Então, a sequência correta é 2, 4, 1 e 3. Então, é o que está constando aí pra gente na nossa questão de número 11, o que está na letra B. Certinho, meus amores e minhas amoras? Então, bora pra frente, questão de número 12. Os conceitos básicos das teorias de Piaget sobre o desenvolvimento infantil ajudam a compreender como as crianças constroem afetivamente o seu conhecimento sobre o mundo ao seu redor e como o seu pensamento e compreensão evoluem ao longo do tempo. A esse respeito, analise as afirmativas abaixo. Então, vamos lá. Item 1, na nossa questão de número 12, item 1. Piaget realizou experimentos para investigar a capacidade das crianças de compreender a conservação de quantidades, como volume, massa e número. Ele descobriu que crianças em idade pré-operacional, ou seja, é lá naquele estágio pré-operatório, que é de 2 a 7 anos, geralmente não tem essa compreensão, mas que se desenvolvem essa habilidade no estágio operatório concreto. Qual é o operatório concreto? É aquele que vem logo em seguida, ou seja, das crianças de 7 a 12 anos. Operatório concreto, tá aqui. E aí, ó, a gente vai colocar que esse item 1 está corretinho, tá? Cobrando mais uma vez o seu conhecimento a respeito das características que são desenvolvidas dentro de cada um desses estágios. Então, o item 1 tá corretinho, tá bom? Item 2. Piaget observou que crianças em idade operatório formal, o operatório formal, gente, é aquele último estágio, operatório formal, de 12 anos em diante, tendem a ser egocêntricas, ou seja, têm dificuldades em ver as coisas na perspectiva de outras pessoas. Isso é ilustrado pelo fenômeno do pensamento egocêntrico, no qual as crianças assumem que todos veem o mundo da mesma maneira que elas. E aí, gente, nós vamos colocar nesse item 2 que ele está errado, tá bom? Por que que ele está errado? Porque não é no operatório formal, no estágio operatório formal, que as crianças são egocêntricas. Lembram? As crianças, elas são egocêntricas no pré-operatório. Lembra? O pré-operatório é de 2 a 7 anos. É nessa fase que elas são egocêntricas, tá? E não na fase aqui que estava no item 2, que é do operatório formal de 12 anos em diante, tá? Então, o item 2 está errado. Vamos para o item 3.
Piaget descreveu o processo de adaptação cognitiva das crianças por meio de assimilação e acomodação. Lembra? A gente colocou até lá no nosso esqueminha, tá? A assimilação envolve a interpretação de novas experiências em termos de esquemas mentais existentes, tá? De esquemas mentais existentes. A acomodação ocorre quando as crianças ajustam seus esquemas mentais existentes para acomodar o quê? Novas informações ou experiências. Então, se houve ajustamento, houve o quê? Uma modificação, uma transformação. Então, toda vez que tiver mudança, alteração, adaptação, transformação, nós estamos falando sim da acomodação, tá bom? Então, aqui, ó, tá tudo certinho no item de número 3, tá bom? Tá correto. Então, como é que ficou a nossa sequência? Correto, errado e correto. Então, como é que tá? Assinale a alternativa correta. Vamos lá. Apenas a alternativa 1 está correta? Não, porque está correta a 1 e a 3. Então, letra B não pode. Apenas a alternativa 2 está correta? Não, porque a 2 está errada. Letra C. Apenas as afirmativas 1 e 3 estão corretas? Sim. Então, o nosso gabarito é o que está na letra C. Então, portanto, questão de número 12, gabarito, letra C. Vamos para a questão de número 13. Piaget defende que o desenvolvimento moral abrange 3 fases. Quais são as fases? Nós vimos anomia, não foi? Heteronomia e autonomia. Portanto, é o que já está na letra B. E questão de número 14, vamos para ela? Para que as crianças possam aprender a gerenciar suas ações e julgamentos conforme princípios diferentes da simples obediência e para que possam ter noção da importância da reciprocidade e da cooperação, é preciso que exercitem o autogoverno. Assim poderão usufruir de gradativa independência para agir, tendo condições de escolher e tomar decisões. Escolher e tomar decisões, participando do estabelecimento de regras e sanções. Todo esse processo resulta no quê? No abandono da autonomia para o apego à anomia? Não, independência, escolher tomar decisões, participando do estabelecimento de regras e sanções, não, né? A autonomia para o apego à anomia, não, a anomia é o não cumprimento de regras, tá? Então, não é. Letra B, na transição da autonomia para a heteronomia, não. Porque a autonomia é uma fase que vem sequente à heteronomia. Então, ela não vai regredir, tá? Aquilo está numa sequência lógica dessas fases do juízo moral. Então, ela não pode ir para a última, que é a autonomia, e voltar para a heteronomia que antecede. Então, ela vai estar tendo uma regressão e não uma evolução. Letra C, na saída da anomia para chegar à heteronomia. Por que não pode ser? Porque a heteronomia não vai dar à criança independência. A heteronomia não vai fazer com que a criança tenha condições de escolher e tomar decisões, participando do estabelecimento de regras e sanções. Não é aqui. Então, não pode ser, tá? Letra D. Na passagem da heteronomia para a autonomia. Aí sim, tá? O gabarito é a nossa questão de número
a nossa alternativa da letra D, tá? Então, a questão 14, alternativa letra D. Ok, meus amores e minhas amoras? E aí, ó, nós finalizamos a nossa aula de hoje, trabalhando esse autor importantíssimo quando o assunto são as teorias da aprendizagem. Então, vocês viram lá que nós começamos e trouxemos para vocês as principais bases teóricas da epistemologia genética de Jean Piaget, esse autor que é um dos autores mais cobrados, tá bom? Fizemos questões de cada um desses pontos que constitui a base teórica desse autor, tá bom? E se por um acaso, lembrando, né? Se por acaso você ainda tem dúvida, se você ainda não conseguiu se aprofundar nesse conhecimento, tá disponível aí para vocês na descrição desse vídeo, no comentário fixado, a minha plataforma de estudos, que lá você pode sim ter um aprofundamento muito maior a respeito desses temas e especialmente desses principais autores, tá bom? Mas eu espero que essa aula já tenha contribuído bastante aí para o seu aprendizado, que tenha sanado suas dúvidas, que tenha consolidado seus conhecimentos a respeito desse autor, e eu espero vocês nos próximos vídeos, em próximos momentos, desejando aí para vocês que vocês permaneçam firmes e fortes rumo à aprovação de vocês, tá bom? Obrigada pela presença de cada um de vocês. E nós nos encontramos em breve. Até mais.